Olá a todos e todas, aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora do podcast da UPAE. E hoje nós estamos em uma edição especial do nosso podcast, pois é. E para quem está chegando agora, não se esqueça, a UPAE está em todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Spotify e o Twitter. Não deixe de nos seguir! E neste episódio, pessoal, nós apresentaremos a segunda parte da série de podcasts da UPAE sobre o curso Extensões, Curadoria como Mediação e Mediação como Curadoria, que conta inclusive com o apoio da UPAE e é realizado pelo Instituto de Artes da Unesp, pelo Núcleo de Estudos Diversitas da USP e a Oficina Cultural Oswald de Andrade. A coordenação conta com uma equipe de peso composta pelo nosso integrante da diretoria da UPAE, o professor Dr. Pio Santana, a professora doutora Rejane Coutinho, do Instituto de Artes da Unesp, e a professora doutora Lilian Amaral, do Diversitas USP. O curso Extensões explora a curadoria como mediação e a mediação como curadoria, trazendo experiências da 35ª Bienal de São Paulo e outros museus e espaços culturais em São Paulo. O objetivo é mapear as mudanças e a ampliação dos campos de troca e reciprocidade entre curadoria artística, práticas artísticas, mediação e a ação pedagógica envolvendo diferentes públicos, circuitos e formação docente. Sem mais delongas, agora iremos ouvir as vozes dos 3 curadores da exposição Elementar Fazendo Junto. São eles: Mireles Teles, coordenadora do MAN São Paulo, Cauê Alves, curador do MAN São Paulo, e Valquíria Prates, pesquisadora, curadora e consultora em processos de mediação cultural. Eles apresentam, a um só tempo, os acervos de arte e mediação do MAN, enquanto desenvolvem processos dialógicos junto a diversos públicos, ativando as obras e os dispositivos educativos para a ampliação do acervo e de repertórios. Então vamos ouvi-los? Meu nome é Mireles Teles, sou coordenadora do Educativo e curadora da exposição Elementar Fazer junto com os meus colegas, Cauê Alves e Valquíria Prates. A exposição Elementar Fazer Junto traz os acervos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tanto o acervo de arte moderna e contemporânea, quanto o acervo de pesquisas, práticas, experiências e vivências do educativo com os seus públicos. A escolha das obras foram pensadas considerando os elementos terra, ar, fogo e água e também diversas condições e características presentes na qualidade de fazer junto, como a cooperação, liberdade, convergências, divergências, transformação, resistência e comunhão. Eu estou aqui no centro da exposição e esse núcleo que eu estou pertinho traz justamente essas 2 oposições. A comunhão com o trabalho do Rodrigo Braga, aqui ao meu lado, a comunhão com o entorno, com o ambiente, com a terra, com o barro, com o outro, com o animal, com o vegetal, consigo mesmo, uma comunhão profunda de se conhecer, de saber de si e do outro. E aqui, do meu outro lado, o sino, que é um trabalho do Marcus Galland, que traz toda uma oposição em relação à função desse objeto sino que, se for tocada, e esse metal que está passando no meio do sino tocar no vidro, num material frágil, e esse sino cumprir a sua função, ele se quebra, ele se rompe. Então, uma resistência para que, de fato, a relação entre esses materiais façam juntos. Então, estamos com essas obras pensando em diferentes formas de fazer junto, com o outro, com o ambiente, consigo mesmo, com os materiais. A gente separou a exposição por núcleos, mas não são núcleos completamente estanques.
eles também se mesclam e conversam, obras que estão em um determinado núcleo no fundo da exposição, com a obra que está lá ao início da exposição. E esses diálogos entre elas estão muito presentes nos discursos que os públicos trazem para olhar, conversar e falar sobre as obras. Em cada núcleo, além das obras artísticas, temos trabalhos artísticos, poéticos, pedagógicos produzidos pela equipe educativa, que também conversam de formas distintas, sendo pela estética, pela forma, pela poética, pelo discurso sensível ou mais objetivo sobre um determinado assunto. Então, o primeiro núcleo da exposição, narrativas, fluxos, conexões e transformação, traz diferentes narrativas, sendo pela paisagem de Tarsila do Amaral, Leda Catunda, Rodrigo Mateus, construções de distintas paisagens ou narrativas também contadas por pessoas que integram o trabalho da artista vulcânica Pouca Roupa, que faz junto com outras artistas a sua obra. Temos também outros coletivos presentes, artistas fazendo junto coletivamente, como no caso do coletivo Shelpa Ferro e também o coletivo Opapivará. Partindo para o núcleo território, contextos e ambiente, temos um local, um espaço de fazer junto, onde os públicos se encontram para pensar experiências diversas do fazer matérico e do fazer poético, pela palavra, pela narrativa, pela leitura de textos que estão presentes no nosso catálogo. É nesse ambiente também em que temos trabalhos que falam sobre o território, como no caso do fotógrafo German Lorca, que traz a imagem de lugares diferentes do parque, e experiências poéticas que dialogam com esse território, como no caso do Rios e Ruas, que é um coletivo que convida a fazermos o percurso do Córrego do Sapateiro, que deságua aqui próximo ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. No núcleo Rastros, Registros e Tempo, conseguimos perceber colaborações e trabalhos em parceria de um artista se referenciando a outro. Então, o Nelson Lehner, que faz junto com o Duchamp, numa referência com esse artista, Regina Silveira, que faz junto com o Calder, e que também no seu trabalho deixa rastros de um objeto, rastros do que seria produzido pela luz e as suas distorções com o registro da sombra. No núcleo Transmutação, Trocas e Mudanças, temos o trabalho do Marcelo Cidade, que faz junto com o entorno do museu. Em cada montagem dessa obra é coletado elementos do entorno daqui do Parque Ibirapuera, para cada momento de montagem a obra revelar registros, rastros de tempos diferentes. É um trabalho que dialoga muito com a programação do educativo, que também abre espaço para escutar os interesses dos públicos que frequentam o entorno do museu. Muitos dos trabalhos e das experiências poéticas trazem essa permeabilidade do que compõe dentro e fora do ambiente do museu e das suas relações para as transformações tão necessárias. E o último núcleo, jogos, regras e modos intencionais de tomar parte, de fazer parte, traz a presença do jogo de uma maneira bastante enfática e que empolga muitas pessoas, com o coletivo Shelpa Ferro, que propõe um jogo de pobolim que ativa também todo um som que toma e ocupa esse ambiente. A exposição Elementar Fazer Junto é uma colaboração entre o educativo do MAN e a curadoria. Acredito que só é possível fazer uma colaboração como essa porque o MAN tem um educativo bastante maduro, ou seja, é um processo de amadurecimento, né, do MAN, em que o educativo tem uma equipe consolidada que, além de atender, né, visitas espontâneas e agendadas, tem educadores que fazem pesquisa, que estudam, que concebem e que compartilham de processos muito importantes para que a gente possa, de fato, construir algo em conjunto. O que é mais comum numa instituição cultural é a curadoria conceber a exposição
e os educadores e o educativo em geral atender os diversos públicos. E o que aconteceu nessa mostra foi uma concepção em conjunta, né, entre a curadoria e o educativo. E pensando nesse modo de fazer junto, isso sempre exige um reconhecimento do outro e de uma complementação entre os profissionais. Claro que para fazer junto, você tem que fazer junto com pessoas que colaboram e que tenham habilidades, competências e até responsabilidades diferentes, né, para que as coisas se complementem. E acho que isso aconteceu bastante aqui nesse processo. E também acredito, né, que a gente deva pensar, né, a possibilidade de fazer junto a partir justamente da noção de alteridade, né, do outro, de reconhecer o outro como, no mínimo, o mesmo estatuto, né, que o eu. Isso significa que a gente não pode partir de uma concepção famosa, né, de uma citação do Sartre, que o inferno são os outros, né? Dizer que o inferno são os outros é quase uma negação do outro. O outro é como o não eu, como a fonte de todos os problemas e como a fonte, né, da discórdia. E acho que a gente tem que pensar, né, que fazer junto envolve sempre o outro, mas o outro, em vez de ser a negação do eu, é justamente aquele que possibilita que eu me compreenda quem eu sou. O outro é o que me ajuda a dar sentido para o meu próprio fazer. Nós nos reconhecemos como sujeitos a partir do olhar do outro. A própria formação da criança é assim, o olhar da mãe contribui muito para que a criança se desenvolva, né? Então, a ideia de que o outro, ele não é um objeto, ele é um parceiro que nos faz chegar num lugar onde não chegaríamos sozinhos. É muito mais fácil fazer sozinho, num certo sentido, porque você não tem discussão, você não tem um processo que possa envolver, né, contradições. Mas com certeza a gente fazendo junto chega em lugares que jamais chegaríamos sozinhos. No sentido de que o que um pensa faz com que o outro pense algo a partir do pensamento já dado e, portanto, a gente possa evoluir infinitamente para lugares e pensamentos e reflexões que nunca conseguiríamos isoladamente. Então, fazer junto, claro, envolve a cooperação, envolve a troca, envolve um reconhecimento da reciprocidade e um estatuto do outro que seja não apenas a tolerância do diferente, mas justamente entender que é possível, mais do que tolerar, fazer junto. Acho que quando a gente pensa no fazer junto, a gente pode entrar por vários caminhos, né? A gente pode pensar no que é o ambiental, no que é relacional, a gente pode pensar nas relações entre disciplinas, entre pessoas, entre áreas de uma instituição. E dentro disso que é fazer elementar, fazer junto, dentro do MAN, num ano de celebrações, né, de 75 anos de aniversário, para nós tem um lugar interessante de pensar mediação cultural nas diferentes áreas do museu. A gente, por exemplo, está acostumado a ver que as exposições de artes são sempre feitas por curadores, de vez em quando por artistas que fazem curadoria e quase nunca por educadores que fazem curadoria. Então, este exercício foi um desafio para nós três, porque pensar que um museu tem outros acervos que não apenas o acervo de obras de arte é reconhecer e tornar visíveis e públicos os acervos, por exemplo, que o educativo tem de ferramentas, jogos, modos de fazer interação com o público. Dentro do espaço da exposição, por exemplo, a gente tem um espaço de fazer junto, que é o espaço onde uma grande parte da programação acontece. Esse espaço de fazer junto, ele convoca ao fazer mesmo, ao fazer artístico, estético, mas ele também é um espaço de fazer conversas, né? De conversar, de estar junto, de articular ideias, de convidar pessoas para fazerem leituras, de ler junto, por exemplo, alguns textos do catálogo. Quando a gente conversa sobre o fazer junto numa exposição, a gente se prepara para um tempo determinado que essa exposição dura. Então, 2 meses, 3 meses, 6 meses, as exposições que a gente chama de longa duração, que podem ter 10 anos, 15 anos, né? Depende da instituição. O fato é que é difícil a gente falar que uma exposição é permanente, mas o que permanece é o catálogo, geralmente. E no nosso caso,
A gente entendeu, quando a gente percebeu o que seriam as paredes, os caminhos possíveis dentro da exposição, a gente foi entendendo que a gente queria trazer mais gente para junto. E aí a gente escolheu textos e fragmentos de textos que pudessem dar conta de promover leituras de mundo dentro do MAN e fora do MAN. Toda a instituição, quando pensa a programação, tem o desafio de lidar com os públicos de diferentes idades, de diferentes regiões de uma cidade, corpos diferentes, né? Quando a gente pensa tudo que é sensorial, a gente fala das artes visuais, mas no Museu de Artes, quando a gente pensa a programação, a gente está pensando as pessoas circulando no museu e lidando com aquilo que são as ideias colaterais, né? A exposição, as obras. Então, para Elementar Fazer Junto, o grande desafio foi tentar lidar não apenas respondendo às obras do acervo que fazem parte da exposição, mas é esse entendimento de diferentes modos de fazer junto. Então, diferentes modos de participar, diferentes assuntos que são reflexões sobre o que é de verdade essencial quando a gente se propõe a constituir parte de um grupo, a fazer alguma coisa e entregar alguma coisa para o mundo, transformar uma ideia ou criar alguma coisa fisicamente mesmo. Então, para essa programação, foram convidados artistas, educadores, pensadores, que trazem para cá não só a sua pesquisa, mas uma proposta de experiência e de vivência artística ou poética. Dentro disso, a gente sempre tem uns momentos de encontro para refletir sobre as questões que nos interessam dentro da exposição. Então, o catálogo, quando a gente fala que a gente pensou fragmentos e textos que são convites para pensar o que é essencial no Fazer Junto, para além do que os artistas propõem em suas obras, nos pareceu que tem alguns assuntos que são essenciais e que mobilizam as práticas do MAN educativo e da curadoria do MAN. Essa tentativa de pensar o que é o diferente, o direito ao acesso, o que resiste, o que permanece e o que precisa de cuidado para continuar sendo. Então a gente, dentro das leituras, que são muitas, centenas delas, a gente escolheu alguns autores e pediu a autorização de trazê-los para dentro do catálogo, num entendimento de tornar público aquilo que, por exemplo, precisava ainda de tradução aqui no Brasil, ou retomar textos que já fazem parte de uma cultura de educação e de arte. Então a gente, dentro desses textos, escolheu um texto da Cristina Itaquá, que fala sobre o que a gente aprende com a floresta, né, entre humanos e não humanos, e o que é esse entendimento do que é esse aprender, estando em estado de floresta. Um outro texto que para a gente é muito importante é um texto da Fátima Freire, em que ela fala do que é um grupo, quando é que a gente se torna grupo, quais as condições para se tornar grupo. Essas reflexões do texto da Fátima Freire também fazem parte de um texto do Gandhi Priorsky, que estuda brinquedo e brincadeira, e que entende que as brincadeiras e os brinquedos são quase que uma miniatura, uma maquete de experiências da vida que a gente tem, que não é nem da vida adulta, né? Mas que é a vida em sua extensão e em suas diferentes fases. Um outro texto que a gente tem é do Antônio Bispo, um texto que traz todos os desafios de pensar o que é uma contracolonização. Não é nem do colonial e nem do decolonial, né? O contracolonial, e que vem de um pensamento de vivência de quilombo e de aprender a se aquilombar como um modo de vida, né? Esse texto é muito importante para a gente por várias razões, mas especialmente por uma busca, uma tentativa de uma quebra de hierarquias, tirando a hierarquia, mas mantendo as responsabilidades, especialmente as responsabilidades afetivas, dentro dos lugares onde a gente se propõe a fazer alguma coisa em colaboração e em cooperação. Por fim, e um texto muito interessante e importante para a gente é o texto do Paul Preciado, que a gente conseguiu traduzir para trazer, né, para o Brasil pela primeira vez, e é um texto que fala o que é que acontece quando o subalterno vai ao museu. E nesse momento pensar o que é
subalterno, mais uma vez, é muito importante, não só nas instituições culturais, né? Assim, nos nossos modos de vida, nos lugares por onde a gente passa, conversar sobre isso para não subalternizar e para sair da condição de subalterno mental, emocional, espiritual. Nesse momento, a gente entende que a arte pode ser um lugar onde a gente fale disso com responsabilidade e sem tanto atrito direto. Legal, Valquíria. Muito obrigado pela sua explicação. Aliás, deu para ter uma boa ideia sobre essa exposição, né, que é elementar fazer junto. Agradecer também a Mirella e ao Cauê, assim como a Valquíria também, pela participação e pelas informações e explicações que eles trouxeram para a gente. Pessoal, então é isso. E nós estamos encerrando essa segunda parte do curso Extensões, Curadoria como Mediação, Mediação como Curadoria. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí com a gente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!